Fala galera, 29ª rodada do Brasileirão finalizada, a menos do jogo de Botafogo e Fortaleza, mas eu já vou soltar o vídeo aqui com análise dos resultados dos jogos e da classificação. Antes de começar a análise, já fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, 29ª rodada, como eu comentei, a menos do jogo de Fortaleza e Botafogo, estão aí os jogos já finalizados. Então Vasco perdeu para o Internacional por 2-1, Corinthians venceu o Cuiabá por 1-0, Atlético Paranaense 3-2 no América Mineiro e Bragantino perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1. Cruzeiro venceu o Bahia por 3-0, Palmeiras 5, São Paulo 0, Fluminense 5, Goiás 3. Grêmio venceu o Flamengo por 3-0 e o Santos venceu o Coritiba por 2-1. E qual que é a ideia desse vídeo? É a gente tentar responder duas perguntas. Se o resultado do jogo do teu time condiz com as oportunidades criadas e com a qualidade dos chutes, e também se o desempenho do teu time no campeonato bate com as atuações que ele vem tendo nas partidas. E para isso a gente vai usar duas estatísticas, a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. Se você quiser, você pode pausar o vídeo aí para dar uma lida nas definições dessas duas estatísticas, mas o que a gente precisa ter em mente é que a expectativa de gols mede a probabilidade de um chute vir a ser gol com base na qualidade da oportunidade, e a expectativa de gols pós-chute considera também a qualidade da finalização para projetar essa expectativa de gols. Então, quando a gente soma a expectativa de gols de todos os chutes numa partida, a gente consegue projetar um placar, seja com base na qualidade das oportunidades que foram criadas, seja com base na qualidade das finalizações ou na dificuldade que os goleiros teriam para defender as finalizações que eles levaram no seu gol. Então, com isso, a gente consegue fazer várias análises que a gente vai começar agora. Então, aqui, a gente tem os placares reais da 29ª rodada. Aqui a gente tem o placar XG, que é o placar esperado com base na qualidade das oportunidades que os times criaram, e a gente tem o placar PSXG, que é o placar esperado com base na qualidade das finalizações ou na dificuldade que os goleiros teriam em defender as finalizações que eles receberam em gol. Então eu vou pegar aqui, acho que os dois principais jogos dessa rodada, que foram Palmeiras 5, São Paulo 0 e Fluminense 5, Goiás 3. Então, se a gente contabilizar as oportunidades, todas as oportunidades de gol criadas por Palmeiras e São Paulo, a expectativa de placar para o jogo seria 2,4 a 0,1. E quando a gente considera também a qualidade das finalizações, né, ou a dificuldade que os goleiros teriam para defendê-las, esse número sobe, o número de gols projetados aqui para o Palmeiras sobe para 3,8 e para o São Paulo fica zerado. Se eu não me engano, nessa partida todos os chutes do São Paulo ou foram bloqueados ou foram para fora. Então não teria como o São Paulo ter marcado gols com base na qualidade das finalizações. Se a gente avaliar aqui o jogo de Fluminense e Goiás, a expectativa com base na qualidade das oportunidades era que o Fluminense fizesse 2,5 gols e o Goiás 0,6, e considerando a qualidade das finalizações, 3,8 gols para o Fluminense, 1,1 para o Goiás. Então eu não vou passar aqui por todas as partidas, mas agora você já consegue ter uma ideia melhor se o placar do jogo do teu time condiz com a qualidade das oportunidades que foram criadas e a qualidade das finalizações. E a partir desses placares, a gente consegue projetar qual era a chance de vitória de cada um dos times e qual era a pontuação esperada. Então a ideia aqui é pensar da seguinte forma: pensa num chute a gol que um goleiro aí levou. Vamos pensar aqui os 5 gols que o Palmeiras marcou. E a gente viu ali que a expectativa de gols era de 2,4 com base na qualidade das oportunidades e 3,8, se eu não me engano, com base na qualidade das finalizações. Mas será que esses 5 gols que o Palmeiras fez, será que se a gente repetisse essa partida com os mesmos chutes por 10 mil, 100 mil partidas, será que o Palmeiras ia conseguir marcar todos esses gols? Será que o goleiro do São Paulo não ia defender alguns? Ou será que alguns chutes não iriam para fora e assim por diante? Então a ideia aqui é essa, é a gente simular 10 mil partidas novamente, com os mesmos chutes, e tentar ver em quantas oportunidades o time da casa venceria, quantas vezes daria empate e quantas vezes daria vitória para o time visitante, considerando
essa expectativa de gols com base na qualidade das oportunidades e com base na qualidade das finalizações. Então vamos olhar aqui, por exemplo, de novo, o jogo entre Palmeiras e São Paulo. A gente viu que uma diferença de placar bem alta aqui, né? 2.4 a 0.1 e 3.8 a 0. Então a gente vai ver como que isso reflete é, na pontuação esperada para esse jogo. Então assim, o jogo de fato foi 5 a 0 e se a gente simulasse essa partida por várias vezes, a expectativa era que o Palmeiras vencesse em 97% delas, 2% das vezes daria empate e o São Paulo não venceu em nenhuma vez. Eu simulei essas partidas 10 mil vezes e o São Paulo não venceria nenhuma. Com isso, a expectativa de pontos para o Palmeiras seria de 2.9 aqui, praticamente 3, e a expectativa de pontos para o São Paulo seria 0, né, já que não venceu nenhuma partida e o número de empates aqui é ínfimo. Então aqui, na verdade, isso aqui é 3 pontos para o Palmeiras, na prática, 0 para o São Paulo. Quando a gente considera a qualidade das finalizações para fazer essas simulações, né, e projetar o número de vitórias de cada uma das equipes, em 100% das vezes o Palmeiras venceu, 0 empates e 0% de derrotas, já que a gente viu que o placar esperado era de 3.8 a 0. Então, se a expectativa era que o São Paulo marcasse 0 e o número de gols do Palmeiras era muito alto, 3.8, na prática a gente podia, o que isso aqui quer dizer é que a gente podia, o Palmeiras e São Paulo poderiam jogar novamente infinitas vezes aí que o Palmeiras ia vencer todas se essas finalizações da partida se repetissem. Então agora você pode dar uma olhada no jogo da tua equipe e ver como que os chutes, né, as oportunidades criadas e a qualidade das finalizações na partida refletem aí um percentual de vitórias para o teu time, número de empates e número de derrotas e a pontuação esperada. Essa pontuação esperada aqui é simplesmente olhar se um time venceria tantas vezes a partida e empataria tantas vezes a partida, a gente faz um cálculo aí para ver a pontuação esperada. Quanto maior o percentual de vitórias do teu time, mais próxima essa pontuação vai ser de 3. Quanto maior o percentual de derrotas do teu time, maior essa pontuação vai ser próxima de 0. E se o percentual de empates for maior, mais equilíbrio vai ter entre a pontuação esperada para o teu time e a pontuação esperada para o adversário. A gente tem aqui, por exemplo, trazendo um exemplo aqui do jogo entre Flamengo e Grêmio, a gente vê aqui, ó, com base na qualidade das oportunidades, a expectativa era de 33% de vitórias do Grêmio, 32% de empates e 36% de vitórias do Flamengo. Então o equilíbrio nesses números aqui vai se refletir num equilíbrio na pontuação esperada de 1.3 para o Grêmio, 1.4 para o Flamengo. Então agora você pode pausar o vídeo se for o caso e dar uma olhada em cada um dos jogos e entender um pouco melhor como que a qualidade das oportunidades que as equipes criaram e a qualidade das finalizações das equipes ajuda a gente a projetar uma pontuação esperada para cada uma das equipes nesses jogos. E com base na pontuação esperada, a gente pode tentar fazer uma classificação do campeonato. Então aqui eu simulei todas as partidas do campeonato até agora, da mesma forma como eu mostrei para essa rodada, e a gente consegue ter uma nova classificação com base nas oportunidades que as equipes criam e deixam os seus adversários criarem nas suas partidas e também com base na qualidade das finalizações. Se vocês viram aí as últimas duas análises que eu fiz, vocês vão ver que de vez em quando esses números mudam um pouco de rodada para rodada, não só pela nova rodada que aconteceu, mas também porque o SofaScore, às vezes, ele modifica com o tempo, ele vai ajustando algumas expectativas de gols e expectativa de gols pós-chute de algumas finalizações nas partidas. Então, quando eu simulo tudo novamente, os placares esperados de partidas passadas, eles se alteram por conta disso. Então, toda vez que eu trago uma classificação nova, é com base nos números mais atuais do SofaScore para todas as finalizações que eu considero na hora de fazer a análise. Então, a gente vê aqui o Botafogo em primeiro com 59 pontos, mas a expectativa de pontos com base na qualidade das oportunidades que o Botafogo criou e deixou seus adversários criarem era de 38,7 pontos. Essa diferença aqui é de quase 20 pontos, ou seja, o Botafogo conseguiu 20 pontos a mais do que o esperado, com base na qualidade das oportunidades que ele criou até agora nas partidas e que ele deixou seus adversários criarem. Quando a gente considera a qualidade das finalizações para fazer essa análise, aí a expectativa de pontos do Botafogo era de 41,3, uma diferença de 17,7 para a pontuação real.
Então isso mostra que o Botafogo vem tendo uma performance, né, um desempenho muito melhor do que o esperado, com base na qualidade das oportunidades e das finalizações. Então a gente tem aí dois ingredientes básicos, né? Um é os jogadores conseguem fazer gols que não são esperados, né? Então principalmente o Tiquinho Soares, ele faz muito mais gols do que o esperado, com base na qualidade das oportunidades que ele tem, e também o Lucas Perry, né, o goleiro, defendendo mais, evitando mais gols do que o esperado. Agora eu vou pegar aqui um outro exemplo que é quase o contrário do Botafogo, que é o América. O América tem 19 pontos no campeonato, mas a expectativa era que ele tivesse 35,2 pontos, uma pontuação relativamente próxima à esperada do Botafogo. Então o América não vem aproveitando bem as oportunidades que cria, ou ele tem deixado os adversários marcarem mais gols do que o esperado, com base nas oportunidades que os adversários criam. A pontuação esperada para o América com base na qualidade das finalizações seria de 31,3. Então a gente vê aqui uma diferença de 16 pontos praticamente e aqui uma diferença de 12 pontos. O América com bem menos pontos do que o esperado. Então agora você pode olhar aqui para o teu time em específico, ver a quantidade de pontos que ele tem hoje e a quantidade de pontos que ele deveria ter com base na qualidade das oportunidades e com base na qualidade das finalizações e ver aí se tem alguma diferença muito grande nesses números. E aí, para a gente fechar a análise, eu trago aqui uma classificação baseada na expectativa de gols. Então, se a gente reordenar a tabela com base na expectativa de gols, o Palmeiras vai para primeiro lugar com 47,9 pontos, sendo que hoje o Palmeiras é o terceiro colocado. O Bragantino hoje ele é o segundo, e aqui ele seria o segundo também, com 47,7 pontos, e assim por diante. Só para pegar o exemplo aqui novamente de Botafogo e América, o Botafogo seria o 11º colocado com base numa classificação com base nas oportunidades criadas, e o América seria o 17º, ainda assim estaria na zona de rebaixamento, mas não seria o lanterna do campeonato com um número tão baixo de pontos. E se a gente considerar o PSXG, né, ou seja, a qualidade das finalizações como critério, o Palmeiras também seria o primeiro novamente, sendo que hoje ele é o terceiro, o Fluminense seria o segundo, sendo que hoje ele é o oitavo, e o Bragantino seria o terceiro, sendo que hoje ele é o segundo. O Botafogo estaria aqui em nono colocado também, assim como na outra classificação, e o América seria o 18º colocado. Lembrando aqui que a gente tem um asterisco para Botafogo e Fortaleza, que estão com um jogo a menos. Eu acho que não tem mais ninguém com jogo com partida atrasada, só essas duas equipes. Então, fechamos aí mais uma análise, né, dessa vez da 29ª rodada, olhando para os resultados e para a classificação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aí meu pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar um like e um comentário e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!